Professor Lênin Streck com a gente aqui. Antes, agradecer aqui o José de Souza Silva, falando acho que o PT precisaria usar e lançar chapas partidárias para deputados e deputadas em todos os estados. Obrigado, viu, José? Professor, primeira coisa, ontem à noite eu vi o tweet que o senhor colocou dos 75% aí, do faturamento, né, na Álvares e Marçal no Brasil, com referência às empresas que estão em recuperação judicial por causa da Lava Jato, e eu fui buscar onde tinha sido noticiado isso. Daí eu encontrei escondidinho lá na Veja, numa matéria, inclusive, que a Veja fala em discussão no TCU, ganhos de Moro em consultoria viram munição política. Daí eu fui ler a matéria e estava lá no pé, né, professor? Lá no pé, essa informação dos 75%, e cita, inclusive, um relatório de que os ganhos do Moro lá na Álvares Marçal chegariam na casa dos milhões, inclusive cita a cifra de 5 milhões de dólares. É um escárnio isso, né, Lênin? Obrigado por estar com a gente, viu? Opa, Plínio, assim, ó, a grande questão que se coloca nisso, não haveria nenhum problema, as pessoas podem ganhar seus honorários e suas coisas, a empresa Álvares, essa, pode contratar quem ele quiser. O grande problema é que, casualmente, ela contratou o juiz que lidou com essas empresas que hoje dão 2 milhões e 200 por mês de salário, sei lá, de honorários para Álvares, que é uma consultoria e que lida exatamente com um problema, ela lida com a desgraça, porque é a recuperação judicial. Não é algo para construir, não é você pagar alguém para lhe entregar uma mercadoria, você vender algo. Não, a Álvares e essa Álvares e o M é o que mesmo? Marçal, isso. Ela é contratada, e aí vem toda a questão também. A Odebrecht pagou preço cheio para ela. Nenhuma empresa, é muito suspeito isso, nenhuma empresa em recuperação judicial paga honorário cheio. Ela negocia, principalmente se o honorário é de 750 mil por mês. Entende? Então... Aliás, assim, como é que é feito isso? Eu vi aqui que quem decide é o judiciário, mas como é que é feito? Não, por que tem que ser uma empresa estadunidense para atuar na recuperação judiciária de uma empresa brasileira que tem fora toda a questão do interesse entre os países, né? Como é que é feita essa escolha? Obrigado, Cláudio Alves, aqui, perguntando se o marreco não é uma ave indigesta. Pois é. E com bastante gordura, né? Isso faz mal para o colesterol. Olha só, esse é outro problema, Plínio. A gente não vê por aí, quando dá uma recuperação judicial aqui, você não vê uma consultoria desse quilate como essa Marçal e essa Álvares. Como é que ela entrou nessa jogada? Obviamente que não foi um lance de sorte que ela prospecta um ex-juiz que lidou com 6. Primeiro, porque é um impedimento, que é uma questão de ética, é uma questão de impedimento que o Moro não poderia atuar nessa empresa. E não adianta a empresa dizer, mas ele não pegou diretamente. Conversa para boi dormir, evidentemente. Então, nós temos aí um escândalo, porque lida exatamente com a desgraça, porque, primeiro, a Odebrecht mesmo, que fez delação premiada e delações conduzidas pela Força Tarefa e pelo Moro, que são delações daquelas que
que não se deve imitar. Tem diretores da Odebrecht que receberam para delatar. E, de fato, foi delação muito premiada. Tem 70 diretores ainda da Odebrecht que delataram e que até hoje não tem denúncia. Não, portanto, é contra a lei. Existe uma série de mistérios que tem por trás. E aí, coincidentemente, com tudo isso que deu, a Odebrecht acabou entrando em recuperação judicial, né, quebrando, enfim. E aí surge no final da estrada exatamente aquele que botou prego antes. Quer dizer, aquela metáfora da borracharia. Quer dizer, tem uma curva e o Sérgio Moro vai ali, põe os pregos e entrega um cartãozinho da borracharia, no qual ele depois vai ser o consultor dos borracheiros. Quer dizer, é muita coincidência tudo isso. Então, a matéria que a Veja fala, que os jornais colocaram, que eu coloquei no Twitter, enfim, essas coisas todas, elas têm uma barreira, né? Que é a grande mídia. A grande mídia, ela não quer enfrentar essa discussão, ela não quer colocar a verdade, ela não quer colocar o Moro na berlinda, ela poupa, ela centra em Bolsonaro, centra em Lula, com a tese dos dois demônios, porque essa é a grande discussão. Quer ver um característico disso, Plínio? Vou te dar dois exemplos disso. Um é o Marco Antônio Villa. Eu até coloquei no Twitter, ontem o que ele fez? Eu estou atento, né? Estou ali escutando, estou zapeando, e aí, de repente, o Marco Antônio Villa vem daquele jeito dele, ele pega aí o Bolsonaro e transforma o Bolsonaro em nitrato de pó de cocô e passa por cima mesmo, e aí você fica pensando, eu disse, pô, que legal, ele está fazendo uma crítica forte. Aí ele pega e coloca dois demônios, né? Bota o Lula do outro lado. E aí ele entra no meio, dizendo que absurdo que fazem com o Sérgio Moro. Qual é o problema do Sérgio Moro ter trabalhado na Álvares e Marçal? E aí começa a dizer, e aí ele pega a cereja do bolo, que é a mesma cereja do bolo que é pega pelo segundo protagonista, que mostra bem tudo isso, que é o Sardenberg, que por sua vez é igual ao Merval Pereira, que é igual a aquela outra jornalista, cabelo loiro, que eu não lembrei agora, esqueci o nome, a Castanhede. Então, o que eles dizem? Que o Supremo Tribunal foi errou e julgou mal a suspeição do Moro, a parcialidade, e, para isso, o Supremo Tribunal, eles não dizem que cometeu um crime, mas, implicitamente, eles estão dizendo, entendeu? O Supremo deveria desmenti-los. E eu fiz isso ontem no Twitter. Eu disse, Marco Antônio Villa mente quando ele diz que o Supremo Tribunal usou prova ilícita para declarar, usou aqueles diálogos. Não, o Supremo não usou os diálogos. Eu conheço bem isso e posso demonstrar. E é importante que isso fique claro, porque essa mentira espalhada todos os dias acaba colando. Porque as pessoas vão dizer, o Sérgio Moro foi injustamente declarado, ilicitamente declarado suspeito e parcial, porque o Supremo usou prova ilícita de hacker. Isto é muito mentiroso, é safadamente mentiroso. E isso faz muito mal. Eu fico impressionado que o Villa, todos os dias, fica falando mal de fake news. E eu concordo com ele. Eu sou contra fake news.
Agora, ao mesmo tempo, aí entra a nossa diferença. Eu não faço fake news. E ele faz uma fake news perigosíssima. É ruim isso, Plínio, porque ele está colocando a Suprema Corte brasileira que teria feito um ato criminoso. E isso é muito feio. Eu usei, inclusive, a palavra feio ontem. De que feio isso é que jornalistas acabam se prestando a esse tipo de coisa. O professor, em relação a isso, primeiro eu vou falar aqui, o Guilherme Sacks falando que cancelou a inscrição do Marco Antônio Villa, ele me decepcionou. Na verdade, o que a gente vê, o Villa aqui é mais um oportunista, tentando manter seu salário. O que a gente vê, que daí a gente até puxando um pouco para o campo do direito, o senhor atuou como procurador, tem toda uma trajetória dentro do campo jurídico, e é que, assim, tanto na mídia quanto a gente se fala de Lava Jato, existe uma moral, digamos, líquida, aí, vamos dizer assim, né? Boa. Né? Porque é o que a gente vê, por exemplo, quando o Moro fala, não, porque o Lula é um corrupto, mas não fala isso quando ele deixou vazar áudio na eleição de 2018, depois foi beneficiado por isso, depois saiu e foi se beneficiar na Álvares Marçal do mesmo dinheiro que ele está ganhando, que foi tirado de trabalhadores da indústria dessas empresas prejudicadas. E da mesma forma, hoje eu vi uma disfarçatez. O Dallagnol recebeu R$119 mil em férias antes de deixar o Ministério Público Federal em dezembro, para ganhar, agora a partir de janeiro, R$15 mil do fundo partidário do Podemos, né? E daí ele alega na matéria, inclusive, que esses 119 mil seria que ele não poderia ter usufruído de férias. Mas a gente vai ver lá a ficha, ele tirou mais de 50 dias de férias em 2021, em 5 períodos. Existe hoje, a Lava Jato construiu essa moral fluida, líquida também, professor? A gente pode falar isso? Como é que o senhor vê isso? Gostei do conceito aí de, dentro dessa linha da modernidade líquida, das coisas todas que são fluídas, a moral gasosa, né? essa moral adaptativa, né? Que é aquilo que antigamente se chamava de moral de cueca, né? Então, que é a moral de cuecas, que o sujeito que fala mal da feijoada comendo feijoada. Então, ele é como se fosse um outsider. E, claro, o que é corrupção? Outro dia eu fiz um Twitter também. O que é corrupção? Porque tem que conceituar a corrupção. Corrupção não é um mau negócio pelo qual nós não fomos convidados, correto? Uhum. Que poderia ser isso o conceito de corrupção. O conceito de corrupção é uma maracutaia para o qual nós não fomos convidados. Se fôssemos convidados, maracutaia não seria. Logo, eis aí o que você bem disse, esta é a moral líquida. É aquela que se adapta ao frasco. Claro. E que é usada no discurso da Lava Jato, né, professor? Que esse é o discurso dos lavajatistas, né? Evidentemente. Então, mas se nós conceituarmos devidamente corrupção, nós veremos, por exemplo, que podemos até fazer uma metáfora, né? Aí é uma questão de dimensão. Alguém acha que corrupção somente é coisa que os outros fazem. O outro acha que, por exemplo, corrupção, dentro da metáfora da prostituta, né? Você faria amor comigo por $1 milhão? Ela diz, claro que faria. E aí, se você diz, e por R$5? Aí ela diz, você está louco? Acha que eu sou prostituta? Diz, não, isso já foi definido na primeira pergunta. Os R$5 é o único que eu tenho no bolso, minha filha, porque senão não vai dar. E com as desculpas da piada, né, anedótica, eu não tenho esse problema do politicamente correto e não creio que
sejam ofensas prostitutas, que é uma profissão como tantas outras. Eu quero apenas dizer que não é o tamanho e não é a dimensão simplesmente da propina ou do meu gesto que vai tirar o ato. Então, por exemplo, quando o Sérgio Moro conspurca a magistratura, quando ele comete aqueles crimes de, por exemplo, divulgar, que a lei coloca como crime, divulgação das conversas do Lula e da Dilma, tanto é que ele confessa isso e faz uma carta de 32 laudas para o Supremo Tribunal, que eu não sei por que até hoje aceitou esse pedido de desculpas. Eu até à época escrevi, Plínio, um texto dizendo para que todos os advogados da República dissessem para os seus clientes pedir desculpas em 32 laudas, sinceras desculpas, para ver se eles seriam absolvidos de todos os crimes, porque o Sérgio Moro acabou de criar um novo tipo de exclusão de culpabilidade, que é o pedido de desculpas. Então, isto... E quando o Sérgio Moro, ainda como juiz, e ele confessa isso, na página 122 do seu livro, ele faz um churras, ele vai comer um churrasco na casa de um amigo, que ele não diz o nome, que segundo ele assa bem churrasco, e eis que céus, quem está presente? O ministro Paulo Guedes. E o que fazia Paulo Guedes na casa do amigo churrasqueiro do então juiz da Lava Jato? Convidar o juiz da Lava Jato, que tinha acabado de prender o candidato que estava na frente das pesquisas, que fez tudo aquilo, e este churrasco se dá 10 dias antes da eleição do segundo turno. E eis que logo depois da eleição, aquilo que foi convocado, aquilo que foi combinado naquele ágape, num apartamento de Curitiba, se realiza. Ele sai da magistratura, entra no governo, né, na diretoria do clube para o qual ele marcou o pênalti no meio-campo. Não sendo suficiente, aí depois você me diz o que é corrupção. Não sendo suficiente, depois ele sai de ter sido um péssimo ministro da Justiça. Aliás, eu vou usar aqui um dado bolsonarista. Você sabia que quando o Sérgio Moro saiu, depois a Polícia Federal começou a combater o crime organizado do tráfico e conseguiu... O período Sérgio Moro, eles fizeram X apreensões. Quando o Sérgio Moro saiu, a Polícia Federal fez 5X. Portanto, ele foi um péssimo ministro da Justiça, que foi superado por um delegado que entrou no lugar dele. Só para também deixar bem claro isso, que nem ministro da Justiça ele conseguiu ser. É importante também dizer isso. E a fonte, nesse caso aí, é insuspeita, que é a fonte do próprio governo Bolsonaro. E aí depois ele sai do governo e é contratado por quem? Celso. Pela empresa Álvares Marçal, que vai cuidar de quem? Celso. Das grandes empresas que estavam aonde? Dentro da Operação Lava Jato. Quem era o juiz da Lava Jato? Sérgio Moro. Celso. Aí você me diz, eu combati a corrupção no Brasil? Diz ele. Primeiro, o juiz não combate a corrupção. Só isso já é a confissão de que ele foi suspeito. Porque se o juiz diz que combate a corrupção, é porque ele não está sendo parcial. Ele é bobo nesse sentido, porque ele fica todo o tempo fazendo a confissão daquilo que ele está negando todo o tempo, que ele se considera um injustiçado, né? De que ele foi correto e que o Supremo é que fez errado, etc. Não, todos os dias ele diz, mas eu combati, só com essa palavra já seria suficiente para tirá-lo da magistratura. Se fosse na Europa,
imagina, né? Lá a Comissão Europeia dos Direitos Humanos considera parcialidade um grave delito. Rosane Tavares, aqui, nossa membro, falando, esse Lênin é demais. E o robô retrô aqui, o povo na fila do osso, né? Bora dar like aí, pessoal, superchats, vamos lá. E, ô, Lênin, é uma coisa assim que eu fico pensando em relação a essa questão que a gente está falando sobre a moral, né, desse grupo lavajatista. Mas me impressiona ainda essa incapacidade, muitas vezes, cognitiva de expressar alguma coisa, né? Expressar qualquer coisa. Você definiu muito bem essa questão, né? O amplo leque que a gente tem para falar de corrupção, mas, assim, como você vê, por exemplo, o Moro, a gente teve uma entrevista essa semana com o ex-presidente Lula, que ele discorreu de diversos temas, de todos os temas, e assim, com uma profundidade, né, muito grande. E daí o Moro vai dar uma entrevista, por exemplo, para falar do grupo Prerrogativa, do qual o senhor faz parte, e fala que é advogado que defende bandido. Então, quer dizer, a gente vê que não tem capacidade cognitiva. Como é que você vê ele ter chegado onde ele chegou? Para mim, é uma área nebulosa da vida dele, como ele chegou onde ele chegou, e outra, como ele vai conseguir, e se vai conseguir, manter algum discurso durante a campanha eleitoral com esse nível raso, né? É muito raso, inclusive assim, para criticar pessoas que ele considera inimigas, como é o caso do grupo Prerrogativas, né? Veja, essa questão aí, do modo, né, que o Moro ele ataca os advogados, esquecendo que ele é advogado, né? O Moro, esse é o ponto. Ele esqueceu que ele não é mais juiz. Então, ele ataca os advogados. Então, o Moro entra no paradoxo do mentiroso, né? Todos que estão nessa sala são mentirosos, logo, se eu sou mentiroso, eu acabei de dizer uma mentira. Como é que eu saio dessa? Então, o Lyell Paradox, né, que é o famoso paradoxo do mentiroso. Ele é o sujeito que se acha um outsider. Então, é o sujeito que está olhando sempre de fora. Nesse caso, por exemplo, ataca o grupo Prerrogativas, dizendo que são defensores de bandidos e outros. Querido, é a mesma coisa que você atacar os médicos dizendo que são curadores de enfermos. O médico vai dizer, poxa, eu fiz o juramento de Hipócrates exatamente para isso, você é burro, você não sabe, você é advogado e não sabe que exatamente nós vivemos dos vícios. Se ninguém cometesse crimes ou ninguém fizesse nada, os advogados morreriam de fome. E os médicos, se ninguém comesse doce ou bebesse outras coisas e não tivessem doenças congênitas, os médicos não teriam trabalho, os dentistas não teriam. Assim funciona a sociedade. Isso é assim, a natureza humana é desse modo. Advogados existem para defender as pessoas dos seus erros cotidianos. E alguns erram para o lado, alguns brigam em família, toda família tem uma briga, e aí o Sérgio Moro vai querer fazer esse ataque? Né? Logo ele, que acabou de ganhar uma fortuna, exatamente como advogado? Esse é o ponto, que a OAB... de clientes que ele penalizou quando estava no judiciário, né, professor? Que é o que é mais grave de tudo, né? Lidando com a desgraça, porque recuperação judicial é você, é o sujeito que você está tratando um cara que quebrou as duas pernas. E aí você quer fazer que o cara corra uma maratona? Quer dizer, a Odebrecht paga 100% full, faz o full dos honorários, deixa de pagar até dívidas que tem, parece, com o Estado, porque vai pagar o honorário cheio para a sua excelência, o ex-juiz Sérgio Moro, consultor, e esse mesmo consultor vai falar mal de advogados? Bom, vamos lá. Se o Sérgio Moro é o consultor da Álvares, que cuida de recuperação judicial de empresas envolvidas na Lava Jato, implicitamente Sérgio Moro também está fazendo defesa de empresas que fizeram malfeitos.
Então, logo, quem é que faz a defesa de malfeitos, de pessoas que fazem malfeitos? Aí que está. Quer dizer, o Sérgio Moro realmente parece que tem uma certa dissonância cognitiva, ele não consegue raciocinar, porque ele tropeça, além de tropeçar nas próprias palavras, tropeça na lógica, porque é inconcebível, né, que fosse um médico que falasse mal de um médico companheiro, dizendo: você acabou de salvar a vida de uma pessoa, você é um péssimo médico. É o que ele está dizendo, mutatis mutandis, dos advogados do grupo Prerrogativa. É só alguém com dissonância cognitiva ou mau caráter que possa falar mal dos seus colegas advogados. Me sinto profundamente ofendido pelo Sérgio Moro. Aliás, a OAB devia tomar providências, porque os advogados não podem se comportar desse jeito. Professor Lênin Streck, antes vou dar uma lidinha no pessoal que está chegando por aqui. Professor, só mais um minutinho. César Fábio Miller, concentrado Sistema Brasil, nojento na pessoa do Lula, foi muito atrevimento dos Estados Unidos. Só muito dinheiro capitalista tem tanta ousadia e desprezo por outro país. Né? A Melinha aqui falando do Marco Antônio Villa também, falando que vai se inscrever no canal. Bom, pessoal, vamos dando like aí. Também lembrando aqui que na segunda-feira começa aí o webinário com o professor Marcos Coimbra, né? O Marcos Coimbra do Vox Pop, falando sobre as eleições. É importante esse apoio à mídia independente. Como disse o Lênio aqui, dificilmente esse tipo de informação vaza através da grande imprensa, né Lênio? E que jogo faz esse jogo, né? Como é que você está vendo esse jogo da grande mídia junto com o Moro? E uma pergunta a mais: se não decolar, o que vai fazer a grande mídia, professor? Pois é. A grande mídia, esse é o detalhe, ela não tem um plano B. Ela não tem um plano B. Então ela vai insistir, ela vai, na hora H, ela não tem ainda um plano B, porque o plano dela é exatamente Sérgio Moro. Isso fica explícito, já ficou desde o início na Globo News, fica explícito, por exemplo, no próprio Estadão, na entrevista. Eu fui entrevistado, mas não apareceu nada da entrevista, e era aquela discussão sobre quem iria auxiliar o Lula em seu plano sobre judiciário e outras coisas. E, bom, o grupo Prerrogativas tem algumas pessoas que estariam nesse rol, eu, por exemplo. Aí o jornal pergunta para mim o que eu acho sobre tudo isso e digo, Plínio. Só que, na hora H, o jornal acaba não publicando e dá mais espaço para o próprio Sérgio Moro. Quer dizer, então por que não fizeram direto uma matéria a favor do Sérgio Moro? Então, todo o tempo, eu tenho muito medo. A minha preocupação hoje, outro dia quem escreveu isso foi o Arnóbio Rocha, que tem um blog, que é um companheiro do Prerrogativas, e ele chamava atenção, e eu ajudei a espalhar o texto dele. E ele dizia: prestem atenção, não subestimem a capacidade das elites brasileiras, porque elas sempre se antecipam, elas dão um passo que você ainda não imagina. Então, o Sérgio Moro, ele é uma figura, do modo como está se vendo, mas eles vão sustentá-lo até o limite, vão tentar alavancá-lo, e é muito fácil fazer isso hoje. A tese, eu denunciei isso há muitos meses, que é a tese dos dois demônios, ou a tese da frase com oração adversativa. Quando eu digo assim, fulano es muy guapo, pero es un maricón, né? Eu acabei de fazer até uma ofensa
Cara, mas eu disse que ele era muito guapo. Porém, porém, contudo, todavia, eu digo, o governo Bolsonaro é um absurdo e etc. Mas o do Lula também foi. Está entendendo? Então, Bolsonaro fez tais e tais diatribes, mas o Lula também fez. Mas esse tem uma capacidade de colocar dois demônios no mesmo patamar, é a tese, tu constrói dois, e aí você entra sobranceiramente oferecendo para a população o imaculado, a terceira via. Por isso que eles chamam de terceira via, entende? Eu não uso esse termo terceira via porque isso é uma construção de linguagem, porque a linguagem pode ser locucionária, ilocucionária ou perlocucionária. Então, tem um livro famoso que é do John Austin, o linguista, não o positivista do século XIX, o linguista que diz assim, como fazer coisas com palavras. É um livro muito interessante, como construir coisas com palavras. Então, eles são bons nisso, fazer coisas com palavras. Ou então, aquilo que eu chamo de fator navá, que ao contrário fica avã. O fator navá, que é a palavra avã ao contrário, vem do Velho Testamento, que está lá no hebraico antigo, que quer dizer construir coisas que não existem. É isso, né? É o que mais se faz na mídia e nesse governo. Professor Lênin Streck, muito obrigado de estar com a gente aqui. O Caseirão está chegando por aqui daqui a pouquinho. Já está por aqui. Pode até subir já o Caseiro, viu? Para a gente fazer essa passagem aqui, que inclusive o professor Lênin Streck, viu, Caseirão? Fez uma metáfora aqui entre o trabalho do médico e do política, né? Eu achei muito interessante aí. Agora, será que vão conseguir colocar esse remédio amargo do Sérgio Moro, que o professor falou muito bem aqui, precisa com a gente, viu, Caseiro? Obrigado, viu, professor? Mais uma vez, um grande abraço. Queria só mandar um abraço, professor. Todos nós somos fãs do professor, né? Eu tenho certeza que nós teremos Lula como presidente, o querido Lênin Streck, o homem que mais escreve livros nesse país. Eu um monte deles aqui. Eu sei. Professor, eu tenho esse livro e terei a honra de só me fazer uma dedicatória aqui, viu, professor? Seus livros são um deleite, mas o deleite maior, eu faço uma sugestão, Plínio, o professor ir comer lá, que ele vai comer agora lá um negócio de um salmão lá, com chamblé, lá um negócio organizado, né, professor, na sexta-feira. Isso. Mas o professor deu uma sugestão que eu acho que vale a pena, viu, Plínio? A gente dá uma lidinha num textinho do Machado que o professor deu, eu não tinha lido, chama Teoria dos Medalhões. Eu acho que é a coisa mais genial, professor. Você conhece, Plínio? Explica esse bando de idiota que a gente tem. Eu acho que o Machado, ele é um visionário, né, professor? Mas ele é genial, porque é o Janjão. O Janjão, né, professor? Janjão. O Janjão é um menino que está fazendo 21 anos e o pai dele chama ele, vem, meu filho, senta aqui com o papai, que o papai vai lhe dizer algumas coisas. A primeira coisa, você possui inópia mental, portanto, tens toda a capacidade de se dar bem na vida. Então, eu escrevi tantas vezes já sobre a teoria do medalhão, e eu fiz tantos programas. Você sabe, né, Marcos, que eu tenho 396 programas de Direito e Literatura gravados no YouTube, no tempo que se fazia esse tipo de gravação. Depois o Supremo isso. Depois o Supremo não quis mais, a TV Justiça repassava, e depois, de repente, a TV Justiça começou a querer cobrar da Unicinos, a universidade, e eu dizia, mas eu achava que tinha que pagar para a gente fazer o programa. E aí acabou. Nós não fazemos mais o programa, ficaram 396 gravados. E um deles é sobre a teoria do medalhão. Então, é absolutamente genial. E no final ele diz assim,
Meu filho, está na hora de dormir. Tudo que eu te passei agora é como se eu tivesse te passando o Príncipe de Maquiavel. Sensacional. Beijo, meu. Professor, muito obrigado. Valeu. Um abraço forte.